class, how are you? Vamos lá para nossa aula remota, né, de inglês. Hoje nós temos dois objetivos da aula. Um é revisar os pronomes pessoais e o verbo to be no singular, o famoso verbo to be, né? Então vocês têm aí a atividade de vocês dessa semana, que é esta aqui, no Entendendo o Assunto. Tem toda a parte explicando, né, os dois objetivos, os dois conteúdos, mas eu também vou exemplificar aqui para vocês. Vou abrir aqui, e aí para ajudar vocês no entendimento. Bom, primeiro nós vamos relembrar aqui os pronomes, né? O que são os pronomes? Os pronomes, eles servem para substituir o sujeito, né? Seja um substantivo próprio, por exemplo, o nome. Brena está em casa, né? O sujeito da frase é Brena, mas se eu fosse substituir, né, Brena por um pronome, seria ela, você, né? Então, eu poderia estar usando um pronome. Então, esses são os nossos pronomes em inglês, né? I, you, he, she, it, we, you and they, certo? Eles, né, significa, eu não vou traduzir porque está na frente aqui, eu vou explicar em inglês e sempre repetir a pronúncia, porque a ideia é que vocês associem a palavra à pronúncia em inglês, sem a necessidade de estar a todo momento traduzindo, né? Então, vamos lá. O primeiro é o I, né? I. Então, por exemplo, aqui, ó, o exemplo. I am at home, que significa eu estou em casa. O sujeito aqui sou eu, né? Quem é que está em casa? Eu. Se eu fosse dizer você está em casa, eu usaria o you, né? You are, está em casa, at home. Se eu fosse usar ele está em casa, he is at home. Percebam que se eu dissesse Lucas está em casa, seria a mesma coisa de dizer ele está em casa. A diferença é que o he aqui está substituindo Lucas. Então, se eu dissesse Lucas is at home, estou dizendo que Lucas está em casa. Mas se eu quiser substituir Lucas por um pronome, seria o pronome ele. E ele, em inglês, significa he, tá? Se eu quero dizer que ele é um animal, ele é um gato, ele é um cachorro, eu estou usando ele, mas eu vou usar he is a cat, ele é um gato, não, certo? Por quê? Para indicar o ele ou ela que não é uma pessoa, a gente vai usar o pronome it, certo? O it significa ele ou ela quando não é uma pessoa. Pode ser para animal, objeto, lugar, coisas. Aí vai ser it, certo? It is a dog. Ele é um cachorro. Se o cachorro está na rua, então, it is a street. It is a street. Está na rua. Ou, se ele estiver em casa, it is at home. Mas esse it, estou indicando que é o cachorro, tá bom? Então, os pronomes dessa parte aqui, ó, de I até he, está ligado ao singular. Está se tratando de um sujeito. Quando eu uso do we ou they, eu estou indicando que há mais de um sujeito na frase. Quando eu digo nós
estamos em casa, ó, we are at home, nós estamos em casa, o nós dá a ideia de mais de uma pessoa, né? Então, tá no plural. Se eu digo eles estão em casa, eu vou usar o they. They are at home. Ok? Brena, por que que you aparece tanto no singular quanto no plural? Se é a mesma palavra, a mesma pronúncia. Então, o que vai diferenciar se é você ou vocês é o que vem depois, né? O que vem como complemento da frase. Por exemplo, quando eu digo you are students, esse you aqui é vocês, plural. Por quê? Porque eu estou usando students no plural também, né? Que são alunos. Se fosse só... Se fosse essa frase no singular, eu usaria dessa forma. You are a student. Aí estaria no singular. Por quê? Porque eu estou usando aqui aluno. O aluno não está no plural, não tem um S. Tá bom? Então, essa é a diferença. Aqui eu estou usando o plural. E aqui eu estou usando o singular por conta do artigo e do complemento que não está no plural, está no singular. Ok? Então, vamos entender agora como o nosso segundo assunto, que é o verbo to be. Esses são os pronomes. Muito cuidado, gente, que tem gente que confunde muito isso. Confunde os pronomes com o verbo, certo? O verbo to be, ele só tem 3 palavrinhas, né? E que significa ser ou estar. Eu estou, eu sou, ele está, ou ela está, nós somos ou nós estamos. Só tem 3 palavras, certo? Que é o I am, o are e o is. Essas 3 palavras é que são o verbo to be no presente, ok? São essas 3 palavras. Aqui são os pronomes, os sujeitos. Não são verbos, são pronomes, são sujeito da frase, ok? Opa! São o sujeito da frase. Pronto. Esses são os pronomes, ok? Lembrando disso, a gente não só tem uma frase só com o sujeito, nem só com o verbo. Geralmente a gente usa numa frase, né, para a frase ficar o sujeito, um verbo e um complemento. Então, a gente monta a nossa frase tendo essas, né, o sujeito, o verbo, o complemento. O sujeito, como eu disse, pode ser um nome próprio, um substantivo próprio, ou pode ser um pronome, né? O verbo, no nosso caso aqui, a gente vai estar usando o verbo to be e algum complemento que vem após o verbo. Como é que eu localizo isso? Vamos entender que o sujeito vai estar na corzinha verde. Então, aqui eu tenho o sujeito you, ó, você. O verbo vai estar na cor azul. Se é you, com you eu uso qual verbo? O are. Então, vai vir o are. E depois o complemento.
que vai indicar se a pessoa é ou está em algum lugar. Então, aqui, sujeito, verbo e complemento. Ok? Então, é preciso entender, certo? Como utilizar cada verbo. Nós temos vários pronomes, mas só temos 3 verbos, to be, né? 3 formas. É claro que ele vai se repetir. A gente vai trabalhar só nesse momento com o singular, certo? Com a forma no singular. Tá vendo que os pronomes estão todos no singular, só são os pronomes do singular? Como é que eu sei usar o verbo to be? Com I, sempre eu vou usar I am. Eu não vou poder dizer I is ou I are. Não. É I am. Eu sou ou estou. Com you, não importa se está no singular ou no plural, eu sempre vou usar are. You are. E com he, she e it, só com he, she e it. E mais nenhum outro pronome, só quando for ele ou ela, é que eu vou usar is. Ok? Então, relembrando, vamos começar aqui. Com he, she e it, para dizer ele ou ela, ele está ou ela está, eu vou usar o verbo to be is. Certo? Para eu dizer você é ou você está, eu vou usar o you are. Certo? Sempre. E para eu dizer eu sou ou eu estou, eu vou usar o I am. I am. Ok? Entendido isso, vamos para a nossa atividade. Voltar aqui para a atividade. Aqui, gente, tem mais algumas explicações sobre, tá bom? É bom dar uma lida também. Aqui, no número 1, vocês vão completar as frases. O que é que está faltando? De acordo com a letra A, já está respondida, ó. Eu tenho, ó, he is Justin Bieber. Ele é Justin Bieber. Ele, né, pronome ele, em inglês. O verbo to be de acordo com o pronome, ó, do jeito que eu expliquei aqui, ó, he is. E o complemento que é Justin Bieber. Neste caso aqui, eu só tenho o complemento, Neymar, né? Tá faltando completar a frase com o pronome correto e o verbo to be correto. Então, vocês vão colocar aqui. Do mesmo jeito, para Garfield, né? O gatinho, lembrem, ele é um gato, certo? Então, o ele aqui, qual é o pronome que eu vou usar? E Larissa Manoela, certo? Então, para todos os casos, aqui os 3 casos, vocês vão precisar usar o pronome e o verbo para completar a frase. No número 2, vocês vão completar com o pronome e o verbo to be. Em cada frase, vocês têm a frase em português completa, mas em inglês está faltando o pronome e o verbo. E aí vocês vão analisar qual pronome vão colocar e qual verbo que usa com esse pronome, tá bom? Lembrem-se, quando eu falo de coisas, né, que não são humanas,